Olá, pessoal. Eu pensei que estava gravando e acabei começando a pintura e não estava gravando agora, mas eu vou continuar, tá bom? Aqui eu passei sépia na cabecinha dele, amarelo, ouro e depois o vermelho. E agora eu estou passando o preto, misturadinho com o vermelho. Uma pincelada de preto, outra de vermelho. E vai fazendo a mesclagem na cauda dele. Não é cauda não, gente, é rabinho mesmo, as penas. Aí, você vai preenchendo. Até lá na ponta, com vermelho e preto, vai ficar um bordô, mas depois você põe mais preto. Pega daqui de cima, desce, de baixo para cima, faz o contorno com o preto. E assim você vai preenchendo as peninhas. Vai ficar uma cor bonita. Vermelho, amarelo e preto. E você vai passando o pincel assim, deixando aparecer o vermelho bem pouco. Que é a pontinha da asa. Fazer em preto. E vai puxando. Puxa pra cima pra dar aqueles sinalzinho de penas. Vamos continuar com o nosso passarinho. Aqui com o pincel sujinho de preto, vou fazer uns sinaizinhos de pena. Deixando o amarelo aparecer ali. Pega amarelo só de um lado do pincel e vem fazendo uns risquinhos. Não precisa ser muito forte, não. Só para dar um sinalzinho de pena, tá bom? Aqui embaixo. Aqui no peito dele também. Bem pouquinha coisa. Assim no vídeo pode não parecer muito, mas na pintura parece bastante e faz a diferença. Aqui também. Passar um pouquinho de amarelo, bem pouquinho, bem leve. Para fazer as divisórias, né? Uma luz nas peninhas. Aqui vou fazer umas marcações. Quase que um batidinho, mas uns batidinhos puxadinhos, sabe? Para ficar uns risquinhos de amarelo por cima do preto. Mas que apareça as duas cores. Com o pincel em pé, você vai fazendo. E vai puxando até completar aquela partezinha ali arrepiada das penas. São penas pequenas, né? Por cima das maiores. Aqui eu vou dar uma ajeitadinha com o vermelho. Eu não sei o nome desse passarinho, mas eu já vi ele. Só que a parte amarela era branca. Quase todos os passarinhos são desse jeito, né? Duas, três cores. Tem uns que tem mais. Aqui a divisória não ficou interessante, eu vou dar uma esparramada aqui. Põe mais um pouquinho de amarelo. Dou uma contornada no olho. O olho eu pintei amarelo, depois eu vim por baixo, da onde vai ser a bolinha do olho, com o preto, sujeira do preto, não, do sépia. Não precisa não. Aí agora aqui eu ajeito, contorninho bem certinho. Porque é interessante, gente, passarinho. Eles têm várias cores, mas tem uns contornos que é tão assim, divididinho, bem certinho. E o outro já é manchadinho, já um mesclado. É muitas variedades, a gente fica até perdido quando vê foto de pássaro. Peguei um pincel filete e vou fazer aqui o contorninho do bico. Você pode fazer em preto, pode fazer com sépia também.
Vamos ver aqui. Vou contornar o olho com preto. Fechar mais um pouquinho, porque tá grande. Depois eu vou fazer a bolinha. Faz uma bolinha preta ou com o sépia. Você pode fazer com o sépia primeiro, bem maiorzinho, e depois fazer uma bolinha dentro da maior que você fez em preto puro, antes de colocar a luz com o branco. Às vezes eu fico com dificuldade. Aqui ficou muita tinta, eu vou dar uma escurecida mais na parte de cima do olho. Porque é sépia, o sépia não preenche muito, eu não preenchi muito, só fiz sujeirinhas. Aí eu levo o preto, a cor preta pra trás. Não preenchendo tudo, sabe? Só contornando mesmo. E a sujeirinha pra dar mais uma cor. Eu tô tentando fazer esses vídeos, gente, tô com algumas dificuldades. Por questão de barulho e que eu não tô muito bem também. Mas vou ficar. Aqui eu termino a voltinha. O olho é muito pequenininho o espaço, então daí você se atrapalha um pouco. Você também pode pintar tudo de preto, depois vem e faz um círculo com a cor branca para fazer ela ficar cinza, para dar a volta do olho e pronto. Tem vários jeitos de fazer. Aqui eu tô contornando com um pouquinho de preto para ajeitar, depois eu ponho o branco para poder fazer a luz. Me perdoe, gente, a qualidade dos vídeos é que ainda tô aprendendo ainda a fazer. Como não tem ajuda, eu tô fazendo sozinha, então às vezes eu me atrapalho um pouco. Eu tomo um remédio para dores musculares e às vezes ele me dá sono e eu quero pintar e eu fico meia lerda, sabe? Mas eu não vou deixar de pintar, não. Espero qualquer hora dessa fazer uns vídeos com muita alegria, muita paz, muita tranquilidade, para cativar vocês mais ainda. Que eu vou pegar uma pinceladinha com pincel filete com o branco e vou fazer esse contorno dessa bolinha. Aqui no vídeo pode não aparecer, mas na foto que for colocado na capa vai aparecer bem. Ou você dá um zoom assim, faz pinça com os dedos assim a tela e puxa e faz um zoom que vai dar certo, para vocês verem os detalhes. E aqui no bico eu vou passar siena, amarelo, ouro e branco, para fazer uma misturinha, uma cor. Eu já misturo logo, porque o bico é pequeno, né? Faz as bordinhas com siena e no meio coloca branco e amarelo. Aí vai dar certo. E para contorno, vocês podem contornar com siena mesmo ou com o sépia. Aí depende. Se caso você quiser fazer outro tipo de bico, você pode fazer ele com o cinza claro ou uma misturinha de branco com preto, que dá o cinza. Preenche tudo e depois faz o contorno com cinza chumbo ou com o sépia. Faz um bico cinza, porque nem todo pássaro tem bico amarelo, né? Muitos têm bico escuro. Ou só com o sépia mesmo. Põe o sépia, preenche tudo e depois você vem naqueles partes de ilumina com o branco. Ou amarelo, ouro. Vai dar certinho. Aqui eu já tô contornando com siena. Eu ia fazer um bico maior, mas eu vou deixar esse pequenininho assim mesmo. Ficou mais apropriado.
Você contorna os dois lados, depois faz um risco no meio para fazer a divisória do bico. E um pontinho que é o nariz, né? Para ele respirar. Acerta bem os cantinhos. Essa parte do trabalho é mais demorada, porque lugares pequenos, né? Você tem que ter toda uma atenção. Se borrar ali, não tem como você arrumar muito. Vai ficar um bicão grande. Pode até dar certo. Uma vez eu fiz um passarinho que aí borrou o bico dele, eu tive que procurar um modelinho de bico arcado, que nem papagaio, sabe? Aí eu fiz assim. Ó, você pode pegar o sépia ou preto e vir fazendo as peninhas, uns fiozinhos assim, só para complementar mais as outras penas que já são mais larguinha. E esses são detalhes, né? Esse acabamento você pode ir fazendo devagarzinho ou depois de seco. Aí você faz com muito cuidadinho, só na pontinha do pincel, os risquinhos. E onde você achar que deve, você faz. Eu vou fazer um pouquinho aqui. Melhor eu ir com o preto lá primeiro. Você vê? Eu tô meio lerda, gente. Me perdoa. Vai perdoando aí, porque eu gosto muito de fazer vídeo. Nossa, eu amo pintar e gravar o que eu tô pintando. Depois eu assisto novamente, eu vejo onde é que eu tô errando. Eu procuro consertar no próximo. E é assim. Aí vamos que vamos. Próximo pássaro eu quero fazer aqueles de tupete, sabe? Tipo calopsita. Calopsita é muito... É um pouco dificultoso. Já fiz já duas, mas não ficou tão legal. Agora, pássaros eu ainda tô aperfeiçoando. Mas eu fiz um azul e vermelho e amarelo. Com um tupetão vermelho, ficou tão lindo. Até um pano que tá na minha cozinha. Já tá velhinho já, coitadinho. E agora eu quero pintar ele novamente, só que eu vou fazer com cores diferentes. Aqui os pezinhos dele tá bem aparente. E eu venho com o sépia. Preencho tudo com o sépia. Depois eu faço as divisórias com o branco. Pode ser o palha também, se você não tiver o branco na hora. Branco acho que todo mundo tem, né? E normalmente a gente pinta primeiro pelo fundo da pintura, depois os elementos que estão embaixo, para depois de cima. Como esse pássaro tá à minha esquerda, se eu fizesse as outras partes, quando eu fosse fazer ele, eu ia ficar com a mão em cima, porque eu gosto de pintar com o punho apoiado na mesa. Dá mais controle, porque eu tenho artrose nas mãos. E se eu ficar com o braço um pouco erguido, a mão, aí dói, cansa. E se eu apoiar, já me ajuda bastante, que não vai doer tanto meus dedos. Pode ver que eu pego assim, ó. Eu não pego o pincel com a ponta dos dedos, não dá. Se eu for pegar, ele cai, não tem firmeza. Eu tenho que pegar com o meio do dedo. Eu vi várias professoras pintando com a pontinha dos dedos, pegar o pincel assim. Eu já não consigo, eu já tenho que dobrar o meu dedo e segurar. Essa é uma dificuldade básica, né? Mas a gente não deixa de pintar, não. Pra mim ter firmeza e apoio, eu tenho que pegar assim, ó. Eu não sei, talvez seja até o jeito mais correto de pegar. Eu vi um professor de pintura, ele pintando só com a ponta dos dedos, a mão levantada assim, fora da mesa, e pintava tudo ali. Eu falei assim, rapaz, eu não consigo fazer isso não. E se possível, deixar as tintas bem pertinho, pra mim só levar o compasso do cotovelo, assim. Pra não precisar estar erguendo muito o braço, porque depois eu sinto muita dor nos ombros. Aí não compensa. Por isso que eu peço desculpas novamente. Talvez eu não faça vídeo tão comprido ou total, num vídeo só, por causa disso. Porque eu tenho que fazer uma pintura, depois eu paro. Aí depois eu faço outra parte, fica mais fácil pra mim. Se for fazer, faz. Mas aí eu fico cansada, aí eu não quero
ficar muito indisposto. Aqui eu faço a divisória dos dedinhos dele com o branco. Só depois de seco que aparece bastante, tá? Não ponho muito branco também não, põe bem pouquinho. Que deu uma manchadinha, eu vou ajeitar. Poderia ter colocado vinho ali na parte de baixo para escurecer. Mas eu achei que só o vermelho ficou legal. E é vermelho vivo, tá? Vermelho vivo, amarelo, ouro, sépia e preto. E fiozinhos de branco, no caso. O siena foi só para contornar o bico. No corpo dele eu não coloquei. Põe uma pena amarela aqui, eu dou uma puxada. Quando mistura com o vermelho fica meio laranja, fica legal. Não deu certo, apaga. Só que tem que ser na hora, tá? Mistura e deixa aquela cor lá. Acontece, às vezes a gente vai fazer uma pena, não dá certo, é isso. Então, gente, aqui a gente já chegou no fim do vídeo. Eu fiz 17 minutos, já estamos com 16. Aqui eu faço mais acabamentozinho. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse passarinho. A gente ainda vai continuar com os pássaros e flores e frutas, no caso, né? Eu tô fazendo umas sacolas com esses passarinhos. Então, vai ficar muito legal, no algodão cru. Bem interessante mesmo, tá bom? E não deixe de compartilhar esse vídeo, não. Assiste os outros vídeos, tem bastante vídeo interessante meu aí. Tem várias coisas que vocês podem tá aprendendo aí, muitas dicas, tá bom? E se Deus quiser, o próximo vídeo vai ser o de folhas, que tanto eu falo e ainda não terminei, mas eu fiz os desenhos, tá bom? Então é isso, gente, o nosso vídeo termina aqui, espero que vocês tenham gostado e fiquem todos com Deus. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui comigo nesse vídeo. Tchau, tchau.